Salve, camaradas. Vamos lá para mais um Evangelho do Dia. Vamos pensar um pouquinho, refletir no Evangelho de Jesus, nosso Senhor. Você sabe que eu sigo o calendário litúrgico cristão e justamente para poder trabalhar essa questão de como é que é. Depois um dia a gente pode estar batendo papo sobre o que é de fato a liturgia do povo de Deus. Existem conceitos, olhares e visões. Eu tenho uma do Papa Francisco que eu quero ler, que é assim: falar da formação litúrgica do povo de Deus significa, antes de tudo, tomar consciência do papel insubstituível que a liturgia desempenha na igreja e para a igreja. E pode ajudar concretamente o povo de Deus a interiorizar melhor o que? A oração da igreja e amá-la como experiência de encontro com o Senhor e com os irmãos. E, diante disso, redescobrir nela o conteúdo e observar seus ritos. Evidentemente que aqui, a partir da perspectiva de ritos, dogmas e tabus da igreja católica. Mas a gente, quando fala sobre a questão de pensar o Evangelho, eu pessoalmente falo sobre pensar o Evangelho que quando eu falo do Evangelho do dia, eu utilizo os textos bíblicos para que a gente possa, a partir daí, pegar essa reflexão, e entendendo de que a nossa liturgia é viver amando o outro como Jesus nos amou, fazendo aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos, e passando adiante aquilo que Jesus nos ensinou e nos ordenou. Então, essa compreensão é o que me toca, que me leva adiante. Então, tem uma coisa interessante que no dia de hoje, no dia 2 de janeiro de 2020, nós temos a primeira leitura, que é a leitura de 1 João, do capítulo 2, do 22 até o 28, e que vai estar falando exatamente do contexto desse trecho das Escrituras, está falando de anticristos, do espírito do anticristo, e o espírito do anticristo, os anticristos, eles, na verdade, eles rejeitam a Cristo. Então fica aquela coisa de rejeitar ou aceitar a Cristo, negar ou confessar a Cristo. João vai deixando claro que tudo que é anticristo, tudo aquilo que tem essa coisa de espírito de anticristo, os anticristos são aqueles que rejeitam a Cristo, que negam a Cristo, que não aceitam, não acolhem e nem confessam Cristo, o Messias, enquanto o Messias, sendo ele o Messias. E aí ele vai falar que tem a ver com esse negócio de permanecer no que os irmãos, e ele é muito carinhoso quando fala com os irmãos, que chama de filhinhos, ele diz assim: olha, você tem uma maneira de poder resistir a esse tipo de espírito de anticristo, algumas maneiras. Então, permaneça no que você ouviu desde o princípio, e o que você ouviu desde o princípio foi ensinado pelo próprio Jesus, que a gente repassa até chegar a vocês, e também permaneça no Pai e no Filho, porque o Pai e o Filho são um só. Então, ele vai colocando isso, e diz que tem que permanecer nele, que é o capítulo 2, o versículo 28. Para quê? Para que você possa ser cheio de coragem, para que você possa resistir o espírito do anticristo e as pessoas que se deixam possuir por esse espírito do anticristo e se transformam em anticristos. Então ele vai falando sobre tudo isso. Aí ele vai falar que a grande promessa é a vida eterna, e é uma promessa que é fantástica, extraordinária. Você vai ver também no Evangelho de João, Jesus falando sobre a vida eterna, que ele, na verdade, é aquele que crê em Jesus, Jesus falando de si mesmo, tem a vida eterna, é dada a ele a vida eterna. Mas Paulo fala um negócio muito bacana em Tito, para Tito, sobre a vida eterna, que é o seguinte: que Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos exatamente a vida eterna. É interessante isso, né? Aí, também ali nessa primeira leitura de 1 João, você vai encontrar ele dizendo o seguinte: olha, nós já temos a unção. Nós temos a unção. Ele vai dizer: vocês têm a unção dos santos e sabeis tudo, ou seja, a capacidade de poder saber discernir entre o espírito do Cristo e o espírito do anticristo, o que tem a ver com Cristo e o que não tem a ver com Cristo.
E a palavra unção também pode ser usada como Espírito. Você já tem o Espírito que leva você a entender isso. Ou seja, vocês não precisam de outro Espírito, vocês não precisam de outro tipo de unção. Vocês já têm a unção, vocês já têm o Espírito, o que levará vocês ao conhecimento. Na liturgia de hoje, a sugestão é o Salmo 97, mas na verdade eu fiquei com o Salmo 95, e isso ficou como o ponto e o aspecto importante disso tudo. E é interessante que no Salmo 95 está o tempo todo falando que existe um rei, que o Senhor é rei do seu povo, e já existe um rei. E essa coisa do Messias, do rei, essas figuras que estão marcadas sobre a questão de ser o rei, e já dentro do contexto, mesmo na época do deserto, quando eles saíram do Egito, já existia uma rebelião, vamos dizer assim, um espírito, né, de anticristo contra o rei, essa reação, os anti-rei do reino de Deus. E foram 40 anos de rebeldia e de desobediência aos mandamentos. Isso no Salmo 95 fica claro. E ali no Salmo 95 diz assim que é um povo teimoso, é um povo irritante, é um povo que é teimoso, obtuso, de coração duro. É um povo que irrita. É um povo irritante. Mas também tem um termo que diz lá que é assim, como um povo de coração perverso. Perverso. E quando diz aí, é uma turma que, com perversidade, coração perverso, eles desobedecem os mandamentos. E nós que somos de Jesus Cristo já aprendemos que é o nosso grande mandamento, mandamento de ouro, é o quê? É claro, amar o outro como ele nos amou. Amar o outro até que você perceba de fato que ele não é um outro lá distante, descolado de você, mas ele é um próximo conectado com você. Então é muito bacana isso, né? Não é nem amar mais o outro, o próximo como a si mesmo, né? É amar o outro como Jesus nos amou, na radicalidade de se entregar, não na radicalidade de poder é, fazer qualquer outra coisa que não seja se entregar para as pessoas. E aí a gente chega no texto, que é o texto do Evangelho, que eu quero estar batendo papo com vocês, que é o capítulo de João, no capítulo 1. Então o Evangelho de hoje, o Evangelho do dia, o Evangelho do nosso dia hoje, está lá no Evangelho de João, registrado em João, no capítulo 1, e dos versículos de 19 a 28. Olha que bonito isso aqui, para a gente poder prestar atenção e olhar e tocar o nosso barco pensando um pouco sobre esse episódio extraordinário e procurando ver o que, que a gente pode aprender com isso tudo aqui. João 1, de 19 a 28. Vamos lá. Os líderes judeus ouviram de Jerusalém e enviaram de Jerusalém alguns sacerdotes e levitas para perguntarem a João quem ele era. João afirmou claramente: eu não sou o Messias. Eles tornaram a perguntar: então, quem é você? Você é Elias? Não, eu não sou, respondeu João. Você é o profeta que estamos esperando? Aí o grande profeta que Yahvé prometeu a Moisés, né? Não, respondeu ele. Aí eles disseram a João: diga quem é você para podermos levar uma resposta aos que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de você mesmo? Olha que interessante. João respondeu, citando o profeta Isaías: eu sou aquele que grita assim no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar. É o cara que prepara o caminho para o Senhor passar. Interessante, ele vai citar, ele vai falar quem ele é, citando as escrituras. É um negócio bom para saber, uma dica boa aqui do João Batista, né? Seja, ou vá procurar saber direitinho o que você, quem você é, a partir do que as escrituras dizem que você é. Que é interessante.
Os que foram enviados eram do grupo dos fariseus. Eles perguntaram a João: se você não é o Messias, nem Elias, nem o profeta que estamos esperando, qual que é a sua? Por que é que você batiza? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas eu não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Isso aconteceu no povoado de Betânia, ao lado do Rio Jordão, quando João ainda estava batizando. Acho tão bonito, tão extraordinário esse texto, porque aqui João, ele nos ensina para hoje, a gente olhando de hoje, olhando, tentando ver o que estava acontecendo naquele momento e tentando aplicar isso na nossa vida. A gente vê João Batista e aparecendo conceitos e verdades sobre Messias, não Messias e anti-Messias, que remonta um pouco à primeira leitura que já fizemos e as conversas que fizemos tanto na primeira leitura como no Salmo de hoje, no 95. Mas quando a gente olha aqui, o João Batista, ele tem uma convicção extraordinária e ele fala muito bem, ou seja, os nomes que eram apresentados para ele eram nomes assim super top, né? É como se tivesse que as perguntas parece que tentam levar João e arrebatá-lo para o panteão dos top blasters, up. Interessante. E ele vai dizendo o seguinte: bom, eu sinceramente eu tenho clareza de que eu não sou. Aí ele vai dizer: não sou o Messias, não sou Elias, não sou o profeta, o grande profeta, não sou. Isso foi só uma voz que grita estridentemente, preparando o caminho do rei, como um camarada que vai gritando: o rei chegou, o rei está passando, vamos sair e tirar essas coisas aqui do meio do caminho, vamos liberar o caminho, deixa o caminho livre, vamos preparar o tapete do rei, o rei. Eu sou uma voz estridente que grita no deserto. Que bacana essa coisa dele. E aí eu fiquei pensando numa coisa para mim e para você. Nesse comecinho de ano, eu fiquei pensando, rapaz, é interessante esse negócio. O João Batista, ele não tem crise identitária. Ele não tem crise de identidade, ele não tem crise identitária. Ele não cai em algumas esparrelas. Não tem crise identitária nenhuma e não cai nem em algumas esparrelas. Eu fiquei pensando, assim, caramba, como é que é isso, né? Porque às vezes não, a gente é atraído por essa febre messiânica de achar que nós vamos estar trazendo a solução, até para a nossa própria vida, até para a vida dos outros, quiçá para a vida dos outros. Então a gente vai tentando, mas e essas pessoas, às vezes, quando são possuídas por esse espírito de messianismo, elas passam a ser gente sabe, autocentrada demais, mas autocentrada no sentido mais perigoso do ensimesmamento. Ou seja, são pessoas ensimesmadas que terminam daqui a pouco pagando um mico terrível pelo narcisismo delas, entendeu? Pelo narcisismo completo delas. São pessoas com a ideia, com uma idealização ou uma ideação de supervalorização, de autorreferência narcísica. São pessoas que têm ideias supervalorizadas de si mesmas. São pessoas que têm ideias prevalentes demais de si mesmas. São pessoas superestimadas. Aí, mano, depois que você começa a entrar nesse caminho doido, você já vira exatamente um fanatizado. E aí você começa a ficar sem perceber um obsessivo, uma obsessiva.
cheio de manias, de messias. Não faltarão súditos, fãs e claques para pessoas que se manifestam desse jeito. É impressionante isso, mas o João Batista, ele disse, não, não sou nada disso. Não sou, não quero ser, não sou Messias. Eu sou tão somente uma voz que apresenta, mostra o Messias, revela o Messias, aponta quem é o Messias. Eu sou isso. E aí é bacana isso, porque ele já está com um antídoto para poder se livrar desse tipo de loucura humana que todos nós, eu e você, somos absolutamente vulneráveis, suscetíveis, que é a postura de humildade, o melhor lugar para se exorcizar do espírito do anticristo que há em mim e em você, e para resistir corajosamente a todo espírito de anticristo, de antimessias, do anticristo que está por aí em algumas pessoas, tendo clareza verdadeira de que nós não somos dignos de desamarrar a sandália dos pés do Senhor. Isso é muito bonito. E aos pés de Jesus, ficando aos pés de Jesus, é ali o melhor lugar onde a gente pode efetivamente exorcizar esse tipo de coisa maligna que toma conta da gente, toma conta de todo mundo e faz com que algumas pessoas em algumas sociedades, alguns mais, outros menos, povos e sociedades, um pouco mais, outros menos, sempre busquem um Messias, sempre vá atrás de um Messias e se engane com isso tudo. O texto que eu quero estar deixando com você do Anselmo Green é o seguinte, olha só que bonito. No início de um ano, de uma semana ou de muitas, no início de um ano, de uma semana ou de um dia, muitas pessoas traçam objetivos. Entusiasmadas com a leitura de um livro, querem mudar sua vida imediatamente. Ou participaram de uma palestra sobre como lidar melhor com o tempo ou como aprender a partir dos erros. Engraçado que essas palestras elas estão acontecendo em tudo que é lugar, não somente em espaços só para palestras. Né? Hoje, todos os espaços, inclusive os religiosos, foram invadidos por palestrantes e coaches espirituais. Põem as mãos à obra, cheias de entusiasmo, mas após pouco tempo esse entusiasmo diminui, a atividade torna-se cansativa e elas desistem. De repente já não há graça em suas ações, pois sabem que não vão adiantar para nada. Já sabem que não vão progredir nunca. Mas, ao desistir de um propósito, o ser humano desiste um pedacinho de si mesmo. Aquelas coisas, promessa de final de ano ou de começo de ano, vai emagrecer, vai beber mais, vai, sei lá, ser fantástico, extraordinário, vai alcançar o êxito, vai virar milionário até março, sei lá, essas coisas banais, bobinhas. Mas ao desistir de um propósito, o Anselmo Green diz, o ser humano desiste de um pedacinho de si mesmo, perde a autoconfiança e fica resignado. O Abade Poimen disse a um jovem monge que estava dominado por esses pensamentos de resignação, perdeu a autoconfiança, etc. Ele foi lá e olha só o que ele fala. Que sentido há de dedicar-se a um ofício e não aprendê-lo? Olha só, que sentido há de dedicar-se a um ofício, a um trabalho e não aprendê-lo? Aprenda o ofício de se tornar um ser humano e pare de se lamentar. Ainda foi lá, deu uma dura no garoto. Aprenda o ofício de se tornar um ser humano e pare de se lamentar. Sabe, gente, acho que essa seria talvez aí se é que é para ter alguma meta em 2020, seja gente, seja humano. Seja gente, seja humano. Não seja um tipo de gente messias. Não seja um tipo de pessoa voltada para si mesmo.
Não seja uma pessoa que o tempo todo esteja procurando ouvir e procurando fazer e procurando se cercar de pessoas que digam para você o tempo todo os seus desejos. Sabe assim, que vai reforçando esse negócio que está dentro de você aí, com um eco que vem de dentro de você, onde são os meus desejos, as minhas necessidades, o meu sucesso, a minha imagem, a minha reputação, a manutenção do meu que eu construí até hoje, o meu espelho. Ai, ai, ai. Fica essa dica aí pra gente, pra mim, pra você. Ou seja, não seja esse tipo de gente, mas seja gente, seja humano, gente de si, não gente só para si, gente para o outro. Seja gente para os outros, seja gente para as outras pessoas, seja gente, seja humano. Isso é uma boa meta. Presta atenção, que aí você vai perceber se você está ou não com o espírito do anticristo. Você vai perceber se a vida eterna, que é uma promessa que foi pensada pela Trindade antes de todas as coisas serem feitas e criadas, essa promessa da vida eterna aos seres humanos. Que aí você vai começar a prestar atenção e observar se você de fato está é, sendo gente, sendo humano, sendo pessoa. Isso será revolucionário para você e para todas as pessoas que estão perto de você. Ah, grande meta. Meu Deus do céu, eu quero ser gente. Né? Eu não quero ser um messiazinho ridículo, autocentrado. Não, não, eu quero ser gente. Eu quero ser um humano. Eu quero ser uma pessoa partilhada. Eu quero ser uma pessoa que contribui com o comunitário. Eu quero ser uma pessoa que constrói o juntos, que constrói o nós. Ok? E claro, aí eu termino com o Inácio Larraiaga. Necessariamente não precisa ter a ver com tudo que a gente falou, mas é bom deixar registrado. E ele diz assim, ó, os barcos encalhados aguardam a maré cheia para lançar-se ao mar. Mas nós, com nossas aflições, não podemos antecipar as marés. Vou até twittar isso aqui. Beijo bento para vocês. Vamos adiante. Procure, não como uma meta, senão você não vai cumprir também. Procure sempre estar lendo uma porção do Evangelho diariamente, ou pelo menos quando um dia sim, um dia não, mas não fixe muito tempo sem ficar lendo uma porção do Evangelho de Jesus de Nazaré, para que o seu coração fique tocado por Deus e abraçado pela palavra de Deus, por pensamentos, uma mente ocupada com pensamento bom, com algum mandamento ou algum exemplo que Jesus nos deu. Tá bom? Beijo dentro para vocês. E valeu por você estar aí acompanhando a gente. Beijo dentro. Valeu.